Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar a multiplicação entre duas matrizes. Para multiplicar duas matrizes, eu vou conferir primeira condição, né? Que só vai existir a multiplicação de matrizes se essas matrizes, A e B, no caso, tem o número de colunas de A igual ao número de linhas de B. Essa é a primeira condição. Satisfazendo essa primeira, então a gente tem que a matriz resultado, ela vai ter a ordem dada pelo número de linhas de A e o número de colunas de B. Aqui eu tenho um exemplo e eu quero fazer a multiplicação, se eu quisesse aqui, né, da multiplicação A vezes B. Vou verificar o primeiro caso, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linha de B. Bom, os dois é 3, então existe essa multiplicação, eu posso multiplicar A vezes B. Sabendo disso, então, a minha matriz resultado, a ordem dela vai ser dado por o número de linha de A e o número de coluna de B. Então, vai ser uma matriz 3 por 2. Agora, eu vou verificar se existe a multiplicação, se a gente quisesse multiplicar, B vezes A. Vou colocar aqui embaixo, ó, a matriz B é 3 por 2 e a matriz A é 3 por 3. Então, para existir a multiplicação, o número de coluna de B tem que ser igual ao número de linha de A. Nesse caso, não acontece, o número de coluna de B é 2 e linhas de A é 3. Então, essa multiplicação não existe. A gente só define multiplicação entre duas matrizes que satisfaz essa condição 1 aqui. Então, como eu vou resolver a matriz, trazer a resposta? Primeiro passo, né, se tá lá, multiplique, resolva, né, a multiplicação A vezes B. Você tem que ver se realmente dá para fazer essa multiplicação, conferindo se o número aqui, né, de coluna da primeira é igual ao número de linha da segunda. Ok, então o primeiro passo tá ok. Sabendo disso, a gente consegue determinar a ordem do resultado, da matriz resultado, que é o número de linha de A e o número de coluna de B. 3 por 2. Sabendo disso, então, o resultado dessa multiplicação vai ser uma matriz 3 por 2. 3 por 2 significa que ela vai ter o elemento C11, C21, C31, C12 e assim sucessivamente. Monta a cara dessa tabela. Agora, a gente vai encontrar cada um desses elementos. Você pode já fazer direto aqui, ou fazer separado cada um e depois só substituir aqui na frente. Vou explicar como. Para mim descobrir quem é o elemento C11, então eu quero saber quem é o elemento C11. Eu vou multiplicar para isso C11. Então, é a primeira linha de A vezes a primeira coluna de B. E aí eu vou fazer essa multiplicação da seguinte forma. Duas vezes 4, ó, 2 vezes 4, mais 1 vezes 3, mais 3 vezes 2. Pronto. Esse resultado vai dar o elemento C11. Como que eu vou encontrar todos os outros elementos? Vou pegar uma outra cor aqui. Por exemplo, se eu quero encontrar o elemento C21, o elemento C21 vai ser dado pela multiplicação da segunda linha da primeira matriz, segunda linha, vezes a primeira coluna da B. Então, de novo,
Isso vai ficar menos 1, sempre que tem sinal negativo, coloque entre parênteses para não errar, vezes 4, mais 0 vezes 3, mais 5 vezes 2. E aí, segue dessa forma para encontrar todos os outros elementos. O C22 vai ser C2, então, segunda linha, vezes segunda coluna. Deixa eu apagar aqui. Esse vai ser o elemento C22. Eu vou dar um pause na gravação, vou escrever todos esses outros elementos, e aí eu volto já para concluir essa multiplicação. Pessoal, então eu fiz algumas as continhas aqui para o vídeo não ficar muito extenso e já coloquei o resultado aqui. Então, na multiplicação de matrizes, o que você tem que ficar, pode usar, ou se você tiver caneta colorida ou lápis, marca qual é a linha e a coluna que você está multiplicando. Então, quando a gente está tomando aqui o C21, por exemplo. Então, o C21 é segunda linha, sempre o primeiro é a linha, e é a linha da primeira matriz que está multiplicando. E o segundo número é o valor da coluna da segunda matriz ali, resultado. Esqueci de botar um vezes aqui que a gente está multiplicando, né? Essas duas matrizes. Então, faz o seguinte, se é o C21 que eu estou procurando, então eu vou fazer o C, segunda linha e primeira coluna. Dá uma riscadinha assim para você não se perder e saber qual é a matriz que você tá, qual é a linha e a coluna que você está multiplicando. Aí quando chegar no 3, 1, por exemplo, é a terceira linha e primeira coluna. Se tiver caneta colorida ou lápis, melhor ainda. Mas se não, com lápis mesmo dá para você ir marcando. Bom, então a gente faz esse mesmo processo para todos os elementos. Terminou, calcula, multiplica, primeira multiplicação, né, depois a soma, toma cuidado com o sinal negativo. Encontramos então o C1, C21 e assim sucessivamente até o C32, que são os elementos do resultado da multiplicação da matriz A pela matriz B. Encontrei todos esses elementos, aí é só substituir. Então, a matriz produto de A por B é a matriz cujos elementos são 17, 6, 34, 11, menos 12 e 28.